tranquilo. Quanto tempo você ficou no Asas, você lembra? Rick, eu entrei no Asas com 16, eu fiquei até os 18 anos. Com 18 anos, eu fui para saia rodada. Eu não sei se Ah, você você sabe, dançou mas de a saia. corrinha, eu boto, eu não boto. Ai, eu tô com... Era eu que fazia. Então, Caramba. mas foi. Só que lá eu não me dei muito bem, assim, teve alguns atritos com o balé. E aí eu acabei saindo do saia rodada porque eu não Epa, aguentei. epa, epa! Caneta vai cair! Eu Que atritos, sabia! que atritos foram esses? Quem dançava lá na época? Vamos lá! A Ave caneta Maria, caiu. eu não sei se tinha a Eliane, Uhum, Sharon, Tássio, uhum. Wagner, Ronaldo, que também já trabalha, é daqui de Limoeiro, não sei se você conhece, é Sim, um amigão meu que sim. eu amo de paixão. E Gisele, que acho que ela é alagoana. Faz muito tempo isso, né? Eu tinha 18 anos. Sim, é que a gente gosta de saber dos De saber, né? Nos bastidores. podres. Quando eu entrei no Saia Vamos lá. Rodada, assim, eu conheci o pessoal do Saia Rodada no show que eu fui no Asas da América, no interior aqui de Pernambuco. Acho que foi uma festa de padroeiro. E depois do Asas, o Saia Rodada ia tocar em cima do trio, porque o Asas da América era trio e banda, né? Então tocou a Sim. banda Asas da América e depois o Saia Rodada tocou em cima do trio. Só que antes do show da gente terminar, os meninos do Saia Rodada subiu no trio e ficaram observando a banda, o balé e tudo mais. O Raí, inclusive, na época, ficou observando muito para mim. E foi o Raí que me convidou para dançar no Saia Rodada, né? Que ele me viu sendo uma corrinha, tal e tal e tal. Ele entrou em contato com os donos foram ver também, foram me ver dançando. E logo depois que eu terminei o show, eles vieram conversar comigo no camarim do trio, me convidando para ir para Saia Rodada. E naquela época, aqui em Pernambuco, o Saia Rodada estava estouradíssimo, com aquela história da corrinha. Sim. E quem fazia a corrinha era a cantora mesmo da banda, mas não tinha todo aquele fetiche, aquela coisa, não tinha. E aí eu fiquei super interessada em ir, porque eu tinha vontade de abranger outras coisas, de ir para outras bandas mais famosas. Meu sonho era ser uma dançarina conhecida, aquela coisa toda. Sim. E queria ter essa oportunidade, queria uma oportunidade de sair do Asas para poder ver como era lá fora as coisas, né? Sim. E aí eu comecei com a minha mãe, tudo. Até fui ganhando mais também. Aí a minha mãe disse, você é o que você quer? Tudo. Eu disse, não, mãe, eu quero. Eu tenho vontade de ir, tudo. Só que meu pai de cara assim não gostou muito. Mas paiando também na hora de me proibir, sabe? Quando Sim. mãe dizia, ela vai, pronto, acabou. Mãe é que dá a última palavra dentro de casa. Aí pai não se envolveu muito. Só que quando eu cheguei lá na banda, já começou uma situação meio complicada. Por quê? Eu entrei sem na corrinha. Eu entrei ganhando Hum, mais. Aquela música Chama a Patricinha pra dançar. sim. Eu entrei também sem na Patricinha. Eu tinha que dançar com Raí, que era outra dançarina que fazia isso. Aí passou a ser eu e ela. Sim. Então já começou uma situação bem assim. Eu já entrei tendo aquele certo, aquele certo, como é que eu posso dizer a palavra? Um certo poder, Sim. né? Mas aí, quando eles descobriram, quando o balé descobriu que eu estava ganhando mais, aí fizeram uma reunião com os donos, pedindo para aumentar salário e tudo mais. Foi um bafafá tão grande, Rick. E o clima era muito complicado. Por quê? Porque foi a primeira, assim, elas ficavam de chegar a rasgar a minha roupa, de quebrar Normal, minha normal. Em banda, bota, em balé acontecia muito disso, no balé das antigas de jogar acontecia. xixi na roupa, porque assim, cada um tomava conta da sua roupa, cada um tem que levar a sua roupa dentro naquela época, né? Sim. Cada um que lavava sua roupa, cada um que levasse sua roupa que se responsabilizasse. Então, eu tinha Sim. uma mochilinha onde eu colocava todas as roupas de dançar dentro de uma sacolinha para não misturar. E aí, uma vez eu peguei uma dançarina jogando xixi dentro da minha mala, da minha mochilinha, né? Eu saí, fui dançar quando eu voltei, eu peguei mesmo, sabe? Mas antes disso, ela já tinha, com outra dançarina, ela já tinha rasgado minha roupa, foi a roupa da corrinha, e foi um show, inclusive, aqui em Limoeiro, que na época Ah, tinha comício, tinha showmício. E foi um showmício abrindo a candidatura de um candidato que foi prefeito aqui, inclusive. E nossa, aí contratou saia rodada.
Aí a roupa da Corrinha era uma roupa rosa, era uma sainha, era toda uma situação, sabe? A bota era rosa, era uma coisa bem assim, patricinha, bem. Tinha toda uma história por trás disso, não era só a música. Eu e Rai, a gente Entendi. acenava em cima do palco, entendeu? Sim. Enfim. Aí, quando eu cantei a música da Corrinha, eu tinha que voltar correndo para o camarim ou o ônibus, que nesse dia a gente estava trocando de roupa dentro do ônibus, que não tinha camarim. E aí, quando eu cheguei, troquei de roupa, que eu voltei pro palco, quando eu voltei para trocar de roupa novamente, com a roupa do balé já, quando eu fui guardar minha roupa da Corrinha. Então, aí eu pedi para sair da banda, né? Eu disse, olha, eu não aguento mais, conversei com eles, não aguento mais, uma situação muito chata. O clima não estava legal. E quando você sabe que, assim, quem trabalha em banda naquela época, a gente quase não tinha folga. Acho que não tinha folga, tocava de segunda a segunda. E quando tinha uma folga, eu ia para Caraúbas, porque a banda é de Caraúbas, no Rio Grande do Sim. Norte. É muito distante daqui. Então, assim, eu vivia sofrendo por sentir falta da minha família, que eu quase não via. E vivia sofrendo aquela situação dentro da banda, porque a gente vivia dentro de hotel e dentro de ônibus, dentro de hotel e dentro de ônibus. E tava aquele clima muito ruim. Aí eu pedi pros meninos, olha, eu não aguento mais. Os meninos, Verônica, você não pode sair agora não, porque foi logo na época de comício, naquela época tinha muito show, Sim. né? Esses showmícios que no tempo não era proibido. E eles vieram conversar comigo, olha, não saia da banda, a gente aumenta seu salário, não sei o que. Eu digo, olha, não é pelo dinheiro, é porque eu não tô bem. Chame sua mãe para passar uns dias aqui com você. Ela viaja com você. Depois mandaram mãe aí. Mãe passou acho que uns 15 dias comigo dentro do ônibus, viajando. Pra ver se eu ficava melhor perto dela tudo mais. Aí foi ótimo quando minha mãe passou esses dias comigo, né? Mãe viu exatamente como era a situação. E o problema não era só, assim, não era nem tanto a parte do balé dos homens. Os homens eram mais de boa comigo, mas as meninas que dançavam era mais complicado. E eu me dava mais com os músicos do que com o próprio balé. Eu me dava muito bem com os músicos. Ô, Verônica, era você que cantava Tira o bicho, tira, 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 tira o bicho. Eu lembro de você. Você era loira, né? Loiríssima. Loira Natália feito entrou Carla logo, Pérez. inclusive, agora que a ficha caiu. Inclusive, na minha entrevista com a Natália, eu perguntei quem era a loira que cantava Tira o Bicho antes dela. Ela Sim. falou Verônica de Limoeiro, só que eu não liguei a Não pessoa. ligou a Agora, pessoa. a Foi você. sim. Eu cantava umas 3 músicas na banda. No tempo. Eu não sou cantora, não, mas eles botavam pra eu cantar, então eu tinha que fazer, né? E aí era muito engraçado, Rick. Era muito bom, porque tinha toda uma situação, era uma cenação em cima do palco. Não era apenas cantar, era uma cenação, né? Eu com o Raí, era muito engraçado. Sim. E aí minha mãe viajou comigo, passou esses dias comigo na banda viajando. Depois que minha mãe voltou, começou aquele estresse novamente. Aí eles pediram a Verônica, espere pelo menos acabar essa eleição, aí você pensa direitinho, mas não deixa a gente, e não sei o quê. Era uma agonia, porque eu ficava com pena deles, porque quer queira que não, o nome da banda era Raí. Sim. E eu já estava também pegando o nome da banda, que o povo estava dizendo que na época, quando eu cheguei em Aracaju, a gente fazia um show em Aracaju, quando eu desci do ônibus, tinha aquela galera na frente do hotel esperando, né? Quando eu vi, vinha tudo em cima de mim, tirar foto. E que, na realidade, eu pensava que era com Raí, que era pra Raí. Sim. E era atrás de mim. E aí todo mundo dizendo que era a Carla Pérez do forró, aquela resenha toda. Então eles viam tudo isso e pediam muito para que eu não saísse da banda, porque tava dando muito certo, né? Eu com o Raí cantando aquelas músicas, aquela coisa, aquela situação toda. Sim. Mas, Rick, sabe aquela coisa que dinheiro pode ser milhões, que não paga meu sossego? Eu não aguentei. Então eu digo, ó, Normal. chegou um momento que não deu, não dava mais, eu não tinha clima de ficar com aquelas pessoas que não falavam comigo, que virava, né, as costas, que não. E assim, foi a primeira banda de forró, eu não tinha tanta experiência, eu dançava em trio elétrico, então aí você sabe que é completamente diferente, né? É axé Completamente. para pagode, para forró. E aí eles não tinham aquela boa vontade também de me ensinar quando eram aquelas músicas que era para dançar colado. Você não estava acostumada, você não Inclusive estava Neto da acostumada com as Limão. máfias. Como é? Você não estava acostumada com as máfias, né, que existiam. Não, também não. Inclusive o Neto da Limão com Mel, que ele uma vez foi coreografar a gente lá em. Assim que eu entrei na banda, ele foi coreografar a gente lá em Caraúbas. E uma vez ele me chamou de quem, meu Deus? Foi de.
Burra, eu não lembro qual foi o nome, porque eu não estava conseguindo pegar as coreografias, era muito diferente do que eu dançava no trio elétrico, completamente diferente. E quando eu tinha acabado de entrar na banda, então para mim era tudo muito novo. E aí todo mundo pegava com facilidade, eu não estava conseguindo acompanhar, ele não tinha aquela paciência comigo. Mas hoje eu tenho o maior carinho por ele, não tenho contato com ele, mas até entendi, né? Hoje eu Sim. consigo entender o lado dele, assim, porque eu era a única que não pegava. E foi uma situação bem complicada, assim, para mim. Foi uma experiência que eu peguei e que depois eu fui para outras bandas e deu certo, né? Aí eu Uhum. saí do Saia Rodada e voltei para o Asas da América. E passei mais um tempo no Asas da América.